Começando aqui mais um vídeo, vou trazer algumas análises dessa diminuição da taxa Selic. Já trouxe aqui a notícia que o cupom corta a taxa Selic em 0,25. Ela estava 15% nos últimos 2 anos e agora está 14,75. E aí, aproveitando esse gancho, né, dessa notícia da Selic, eu trouxe aqui algumas informações que o próprio Banco Central disponibiliza na página dele sobre estatística do mercado imobiliário. E aqui eu coloquei no trecho que ele vai destrinchar o valor contratado pela pessoa física de crédito imobiliário. Então aqui embaixo a gente tem, por exemplo, o Home Equity, que é o empréstimo com garantia de imóvel, e tem aqui o a cor roxa, né, que é o Sistema Financeiro de Habitação. A gente consegue observar que de 2020 até 2025 houve uma queda nessa curva. Ao mesmo tempo, de 2020 a 2025, nessa curva de indexador, que seria a taxa ao qual aquele contrato, né, está indexado, está atrelado. Então, aqui na cor marrom, né, a gente tem aqui a TR, que é a principal taxa que indexa os contratos imobiliários. A gente vê uma crescente, né, de 2020 a 2025. Então, o que a gente consegue entender? Quando a taxa de juros ela está alta, o número de financiamentos imobiliários ele cai. Então, as pessoas elas diminuem um pouco a aquisição dos imóveis e passam a alugar. E aí, pensando nisso, eu vou abrir aqui a minha plataforma. O último vídeo eu postei, eu apresento o motivo, né, de eu ter construído essa plataforma e como eu construí, utilizando os dados de compra e venda de imóveis aqui no Rio de Janeiro, que eu baixei da própria Secretaria de Fazenda, são os dados atrelados ao ITBI, e construir essa plataforma de análise dos dados reais do mercado imobiliário. Então, vou fazer aqui uma análise bem rápida, vou filtrar sempre o ano de 2025 porque já está consolidado, vou permanecer com o ano de 2026 filtrado, vou colocar aqui um bairro, Ipanema, do Rio de Janeiro, vou colocar, a gente consegue até olhar aqui uma informação macro do bairro, a gente consegue observar que vende mais apartamento lá, então eu vou filtrar por apartamentos. E aí eu já vou aqui no simulador. Então, digamos que eu estou investindo no imóvel de 45 metros quadrados em Ipanema. Tem algumas informações aqui. E aí eu já vou para a parte da Selic, que são as projeções de receita de aluguel. Então, num cenário de juros baixos, né, as pessoas vão ter facilidade para poder financiar seu imóvel, tende o movimento de mercado comprar mais e diminui o volume de procura por aluguel. Então a gente diminui o custo do nosso aluguel para tentar atrair. Tem quando a Selic está lateralizada, em torno de 7%, e quando de fato a Selic está alta, acima de 10, 11%, que é o cenário atual. Então, quando a Selic está alta, os juros, a gente consegue olhar aqui, né? O juros está alto, o número de financiamento cai. Então, se o número de financiamento cai, teoricamente, as pessoas buscam por mais aluguéis, como o estoque de oferta por aluguel ele permanece o mesmo, acaba que o preço do aluguel ele aumenta. Então, já no simulador de investimento, tanto para Airbnb num cenário pessimista, realista e otimista, quanto para juros de mercado, né? Juros alto lateralizado, que seria o juros normal, e os juros baixos. Eu já coloco 3 leituras diferentes para você otimizar sempre o seu imóvel. Então, por exemplo, você está com um imóvel e o juros de mercado está 1, a gente pode ajustar o preço do aluguel para não deixar dinheiro na mesa e também não perder tempo com o imóvel desocupado porque está anunciado num preço errado. Então, todas essas análises são feitas com base em dados reais do mercado imobiliário, são as transações de compra e venda, que gera o ITBI e a própria prefeitura disponibiliza. Então, tem diversas leituras aqui que a gente consegue fazer. Né? O vídeo de hoje eu foquei para explicar essa notícia do cupom. Os juros agora está 14,75 e como a gente consegue ler esses juros, seja para compra e venda de imóveis, seja para aluguel. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário. O link dessa plataforma para análise de dados está na descrição do vídeo. E eu vou deixar na descrição também o link dos dados estatísticos do mercado imobiliário. Pode ser interessante a gente estar acompanhando para tentar acompanhar
o mercado e posicionar sempre da maneira correta e mais otimizada o seu imóvel.